Querido irmão, querida irmã, respire fundo por um instante. O que pesa no seu coração agora? O que tem tirado o seu sono, feito o seu peito apertar? Eu sei. Às vezes, a dor parece maior do que podemos suportar. O medo do amanhã, a incerteza, aquela resposta que nunca vem. Mas hoje, aqui, vamos juntos entregar tudo nas mãos de Deus. E não estamos sozinhos. Padre Pio, Santo de milagres, vem interceder por nós, tocar nossas feridas e nos envolver com a graça que vem do céu. Feche os olhos por um segundo e imagine. Um raio de luz atravessa essa escuridão, aquecendo sua alma, renovando suas forças. Essa luz é Cristo. Ele está aqui, agora, ouvindo cada palavra, enxugando cada lágrima. Você não foi esquecido, não foi abandonado. Há um propósito para tudo, até para essa luta que te dói tanto. Você crê nisso? Então ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, chego diante de ti com o coração aflito. Sei que nada foge ao teu controle, e mesmo quando não entendo, sei que estás cuidando de mim. Mas hoje, Pai, a dor é grande, a espera é difícil, e meu corpo, minha mente, minha alma clamam por um milagre. Senhor, eu te peço, por intercessão de Padre Pio, derrama agora a tua cura sobre mim, onde a doença toca com tua mão poderosa, onde há angústia, derrama a paz que excede todo o entendimento, onde há fraqueza, fortalece com teu Espírito Santo. Senhor, eu creio no teu poder. Creio que podes transformar o impossível, reverter diagnósticos, restaurar o que foi perdido. Meu corpo e minha alma esperam por ti. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Jesus, tu que andaste por este mundo curando os enfermos, devolvendo a visão aos cegos, a audição aos surdos, a vida aos mortos, estende agora tuas mãos sobre mim. Não há enfermidade que resista ao teu toque. Não há ferida que não cicatrize diante da tua glória. Quero sentir agora esse fogo sagrado queimando dentro de mim, dissipando toda dor, todo medo, toda dúvida. Pai amado, sei que muitas vezes sou fraco, que minha fé vacila, que os ventos da vida me fazem tremer. Mas hoje, neste momento, me lanço completamente em teus braços. Quero ser renovado pela tua presença, que o teu amor me envolva como um manto sagrado, me protegendo, me sustentando, me erguendo. Escreva: Amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Santo de Deus, homem marcado pelas chagas de Cristo, tu que tantas vezes sentiste na pele as dores da humanidade, vem agora em meu auxílio. Roga ao Pai por mim, pede ao Senhor que passe à minha frente, que destrua toda a obra do mal, que liberte meu corpo da enfermidade e minha alma do desespero. Sei que tua vida foi um testemunho de fé e milagres. Sei que nada é impossível para aqueles que creem. Por isso, peço-te, intercede por mim. E se for da vontade divina que eu passe por essa provação, que eu tenha forças para suportar. Se essa cruz for necessária para minha santificação, que eu a carregue com dignidade, sem revolta, sem desânimo. Mas se houver uma graça reservada para mim, se Deus tiver para minha vida um novo tempo, que esse tempo comece agora. Deixe-me, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, estou aqui, de joelhos diante de ti, entregando tudo, renunciando ao medo, colocando minha vida inteira em tuas mãos. Sei que és um Deus de milagres, um Deus que cura, que restaura, que transforma. Por isso não peço apenas por mim, mas por todos aqueles que agora também fazem esta oração. Visita cada um, Senhor, toca cada dor, cada lágrima, cada pedido secreto do coração. Olha por essa mãe que chora pelos filhos, por esse pai que luta para sustentar sua casa, por esse idoso que sente solidão, por aquele que recebe um diagnóstico difícil, pelos que perderam a esperança, pelos que não têm forças nem para rezar.
Derrama tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Escreva e eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. E quando a resposta chegar, Senhor, quando o milagre acontecer, quando a cura vier, que eu nunca me esqueça de ti. Que eu nunca me afaste do teu amor, que eu sempre tenha gratidão no coração, porque a vida sem ti não tem sentido. O mundo pode desabar, as tempestades podem vir, mas se eu estiver contigo, nada poderá me derrubar. Eu creio, Senhor. Eu creio que algo já está se movendo nos céus, que tua graça já começou a agir, que minha oração foi ouvida e que no tempo certo verei com meus próprios olhos a tua fidelidade. Declare, eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio, continua intercedendo por nós. Acompanha-nos em cada passo. Dá-nos paciência na espera, confiança na provação, fé inabalável diante das dificuldades. E que quando tudo parecer perdido, possamos lembrar: Deus nunca falha, Ele nunca abandona seus filhos, Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E agora, Senhor, antes de encerrar essa oração, quero apenas te agradecer, porque sei que já estás agindo, porque sei que minha cura já foi decretada no céu, porque sei que o melhor ainda está por vir. Deixe. Eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Senhor, que essa paz que sinto agora nunca se afaste de mim. Que essa certeza de que estou em tuas mãos me acompanhe todos os dias da minha vida. E que minha fé, por mais provada que seja, jamais se apague. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. E que o céu continue nos guiando, nos sustentando, nos curando. E agora eu te pergunto, e se essa for a sua última chance? E se Deus estiver te chamando neste exato momento para mudar tudo? Quantas vezes você já ignorou os sinais? Quantas noites passou em claro, esperando um alívio que nunca vinha? E se a resposta que você tanto pede já estivesse ao seu alcance, mas você não estivesse ouvindo? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando por um milagre que nunca chega, simplesmente porque desistem antes da hora. Porque deixam o medo falar mais alto. Porque perdem a fé no momento mais decisivo. Mas hoje, agora, você tem uma escolha. Você pode continuar carregando essa dor sozinho ou pode confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. E se eu te dissesse que a sua resposta já foi liberada no céu? E se neste exato momento algo invisível estivesse acontecendo no mundo espiritual? Você consegue sentir? Deus está se movendo. Ele já começou a agir, mas há um detalhe. Os milagres não acontecem para quem duvida. Os milagres são reservados para aqueles que seguram firme, para aqueles que perseveram, para aqueles que entendem que desistir não é uma opção. Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, mas me diga, quanto tempo mais você vai suportar essa dor? Até quando vai fingir que está tudo bem, quando na verdade sua alma está gritando por socorro? O pior não é a dor, não é o sofrimento, o pior é o silêncio. O pior é acordar todos os dias sentindo aquele vazio, aquela angústia que não tem explicação. O pior é ver os dias passando, a vida escorrendo pelos dedos e nada mudando. Você sente isso, não sente? Você precisa saber que isso não é normal. Essa opressão que você sente, essa falta de esperança, essa exaustão que parece nunca ir embora, isso não é apenas cansaço. Isso é um ataque contra a sua fé. Isso é o inimigo tentando te fazer acreditar que não há mais saída, que Deus se esqueceu de você. Mas escute, isso é mentira. Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Mas existe uma condição. Você precisa acreditar. Você precisa permanecer firme, mesmo quando tudo parece perdido.
porque é exatamente no momento em que pensamos em desistir que o milagre está prestes a acontecer. O inimigo sabe disso, e por isso ele luta tanto para te fazer desanimar. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele enfrentou dores que poucos suportariam. Sentiu na pele os ataques do mal, sofreu perseguições, dúvidas, desprezo, mas nunca desistiu, porque sabia que aqueles que perseveram são aqueles que recebem a recompensa. E você, vai desistir agora? Vai aceitar essa derrota? Vai permitir que o inimigo roube sua esperança? Ou vai continuar, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem entender tudo, mesmo sem forças? Escute com atenção. Deus não precisa que você seja forte. Ele só precisa que você confie. Porque é na sua fraqueza que o poder dele se manifesta. É no seu desespero que ele mostra quem realmente é. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa lutar essa batalha sozinho. Deixe. Eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Se você parar agora, nada vai mudar. Se você desistir hoje, amanhã será exatamente igual. E o próximo mês também. E o próximo ano. Você quer viver assim para sempre? Preso nesse ciclo de dor, de medo, de frustração? Se a resposta é não, então continue comigo. Porque há algo poderoso prestes a acontecer. Algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas só para aqueles que permanecem até o fim. Escreva: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor, eu clamo a Ti mais uma vez, porque há corações aqui que precisam desesperadamente da Tua intervenção. Há pessoas que chegaram ao limite, que já não têm forças nem para rezar, que estão se sentindo abandonadas, esquecidas, mas Tu és um Deus que tudo vê. Nada passa despercebido diante dos Teus olhos. Por isso, neste momento, eu te peço, toca essas vidas, derrama teu espírito sobre cada um que está aqui agora. Entra nos lares, nos hospitais, nos quartos escuros, onde as lágrimas caem em silêncio. Rompe as correntes do medo, destrói as barreiras da dúvida. Senhor, olha por aqueles que não conseguem mais enxergar uma saída, por aqueles que foram traídos, feridos, humilhados, pelos que perderam alguém querido e não conseguem mais encontrar sentido na vida, pelos que lutam contra enfermidades, contra dores físicas e emocionais que ninguém vê. Senhor, Tu és o Deus do impossível, e o impossível precisa acontecer agora. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio, intercede por nós. Apresenta ao Pai cada súplica que está sendo feita agora. Clama por aqueles que não têm mais forças. Leva nossas dores diante do trono da graça, porque sabemos que quando um justo clama, os céus se abrem. Senhor, não nos deixes sem resposta. Dá-nos um sinal. Mostra-nos que estás ouvindo, que estás agindo, que não estamos sozinhos. E para você que está aqui agora, eu te faço um último pedido. Não saia antes do final. Há algo que ainda precisa ser dito. Algo que pode mudar tudo. Mas antes, respire fundo. Feche os olhos. Sinta a presença de Deus. Algo está prestes a acontecer. Você sente isso? Esse arrepio na alma, essa sensação de que algo está prestes a acontecer? Não ignore. Isso não é por acaso. Isso é Deus tocando em você. É um chamado. Mas a pergunta é: você vai ouvir ou vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Porque aqui está uma verdade que muitos ignoram. A vida pode mudar em um piscar de olhos. E às vezes só percebemos isso quando é tarde demais. Quando a doença já chegou. Quando o casamento já desmoronou. Quando o tempo já passou e não há mais volta. Mas hoje, agora, você ainda tem uma chance. O que vai fazer com ela? Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio dizia:
Ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Mas me diga, há quanto tempo você tem vivido apenas de preocupação? Quantas noites você já perdeu revivendo os mesmos medos, as mesmas dores? Isso já resolveu alguma coisa? Nunca resolve, nunca resolveu e nunca resolverá, porque a ansiedade te consome, mas não te salva. O medo te paralisa, mas não te protege. O desespero te enfraquece, mas não te dá respostas. Só há um caminho e você sabe qual é. Confiar, mas confiar de verdade. Não é apenas dizer com os lábios, mas sentir no coração. É orar com a certeza de que algo está sendo feito, mesmo que você não veja. E se Deus estivesse agora mesmo colocando as peças no lugar? E se tudo que você está passando hoje fosse parte de um plano maior, algo que só fará sentido lá na frente? Você pode escolher dois caminhos agora. Ou continua preso nessa angústia, esperando que algo mude por conta própria, ou decide entregar de verdade. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. Se você está aqui, se você chegou até esse momento, é porque Deus quer te dizer algo. E não é qualquer coisa. É uma verdade que pode libertar sua alma. Mas antes, preciso te perguntar, e se você nunca mais tiver outra chance como essa? Você tem certeza que amanhã estará aqui, que terá tempo para buscar essa resposta depois? Não seja ingênuo. A vida é imprevisível. O amanhã é uma promessa que pode nunca se cumprir. Mas o agora, esse momento, é o que você tem. E se Deus estiver esperando apenas um passo seu para agir, escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Senhor, eu clamo a Ti mais uma vez, porque eu sei que há pessoas aqui lutando batalhas que ninguém vê. Sei que há corações que carregam feridas antigas, dores que nunca cicatrizaram. E sei também que Tu és o único que pode curar. Então vem, Senhor, passa com Teu poder. Toca agora onde a medicina já não pode mais alcançar. Toca onde palavras não conseguem chegar. Entra nos lugares mais profundos da alma e faz nova todas as coisas. Porque a dor da alma é a pior de todas. O corpo pode estar são, mas quando a alma está ferida, nada tem cor, nada faz sentido, nada traz paz. E quantas almas feridas estão aqui agora? Quantas pessoas que já nem sabem mais como orar, como pedir, como acreditar? Você já se sentiu assim? Já sentiu como se sua fé estivesse se apagando? Como se Deus estivesse longe, em silêncio, indiferente ao que você sente? Isso não é real. Isso é uma ilusão. Deus nunca se afasta, mas às vezes Ele permite que passemos pelo deserto para aprendermos a depender apenas dEle. O deserto é doloroso, mas é necessário. Declare, eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas há um segredo sobre o deserto que poucos conhecem. O deserto não é o fim. O deserto é o caminho. E quem persevera, quem não desiste, quem continua andando mesmo sem forças, esse vê a terra prometida. Quantas bênçãos você já perdeu por ter desistido antes da hora? Quantos milagres estavam a um passo de você, mas você não teve paciência para esperar? Hoje, Deus te dá mais uma chance. Mas será que essa é a última? Será que se você ignorar esse chamado, outra oportunidade virá? Escreva, Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Senhor, eu oro agora por aqueles que estão sem direção. Por aqueles que se sentem perdidos, sem rumo, sem esperança. Porque eu sei que há muitos aqui carregando um peso que já não conseguem suportar. Há muitos aqui que estão gritando por socorro, mas ninguém escuta. Mas Tu escutas, Senhor. Tu vês cada lágrima, cada oração silenciosa, cada pensamento mais profundo. Então eu te peço, estende Tua mão. Levanta aqueles que já não conseguem se levantar sozinhos. Dá força aos que estão caídos.
Dá coragem aos que têm medo. E, acima de tudo, dá fé. Porque sem fé não há vitória. Deixe-se eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E para você que ainda está aqui, que ainda não desistiu, eu quero dizer algo muito importante. Isso não é coincidência. Você acha mesmo que chegou até aqui por acaso? Que essa mensagem apareceu para você sem motivo? Não. Isso é um chamado. Isso é Deus falando diretamente com você. E agora a escolha está em suas mãos. Você vai ignorar essa voz? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai abrir seu coração e permitir que Deus faça o impossível na sua vida? Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. E que os céus continuem nos guiando, nos sustentando, nos curando. E agora eu te pergunto, você realmente quer um milagre? Você está disposto a abrir mão da sua angústia, da sua dúvida, da sua resistência e se entregar completamente ao que Deus tem para você? Porque aqui está a verdade. Muitos pedem, mas poucos realmente creem. Muitos oram, mas continuam duvidando. Querem o milagre, mas se agarram ao medo. Querem a cura, mas se alimentam da dor. Querem a resposta, mas vivem como se Deus estivesse em silêncio. E se a sua bênção já estivesse liberada, mas o que te impede de recebê-la é a sua falta de entrega? Você já se perguntou se, talvez, Deus esteja esperando apenas um único gesto seu para transformar tudo? E se a sua resposta chegar hoje, declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Mas antes que o milagre aconteça, preciso te dizer algo que pode mudar completamente sua visão sobre a vida espiritual. Deus não falha. Deus não demora. Deus não erra. O que acontece então? Por que tantos continuam sofrendo? Por que tantos parecem presos em um ciclo de dor sem fim? Porque há algo que muitos ignoram. Existe uma batalha espiritual ao seu redor. Toda vez que você ora, há uma resistência. Toda vez que você busca a Deus, o inimigo tenta te desviar. Você já percebeu como sempre surge um desânimo, uma distração, um problema quando você decide rezar, jejuar, se aproximar de Deus? Isso não é coincidência. Isso é guerra. E a pergunta é: você está lutando ou está se deixando ser vencido? Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio sabia disso. Ele enfrentou ataques espirituais que poucas pessoas suportariam. Ele via o mal tentando impedir suas orações, tentando paralisá-lo, tentando silenciá-lo. Mas sabe o que ele fazia? Ele perseverava. Ele não cedia ao medo. Ele não desistia. E é por isso que o nome dele ecoa até hoje. Porque ele não foi um homem que o lutou até o fim. E agora eu te pergunto, o que Deus pode fazer na vida de alguém que se recusa a desistir? O que Deus pode fazer na vida de alguém que continua orando, continua crendo, continua esperando mesmo quando tudo parece perdido? Você quer essa resposta? Então continue até o final, porque há algo que precisa ser revelado a você antes que essa oração termine. Eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, estou aqui mais uma vez, não só por mim, mas por todos aqueles que agora fazem essa oração comigo. Senhor, eu oro por aqueles que estão cansados de esperar, pelos que já não têm mais forças para seguir, pelos que carregam um peso que já parece insuportável. Eu oro por aqueles que acordam no meio da noite com o coração apertado, com medo do amanhã. Aqueles que, mesmo cercados de pessoas, se sentem sozinhos. Aqueles que olham para a vida e já não conseguem ver um propósito, uma saída, uma esperança. Mas eu sei, Senhor, Tu és um Deus que não falha. Eu sei que enquanto oramos, algo já está acontecendo no mundo espiritual. Sei que cadeias estão sendo quebradas, que doenças estão sendo curadas, que corações estão sendo restaurados.
Porque, mãe, tu és um Deus de milagres. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor, eu te peço agora por cada pessoa que está lendo essa oração. Não deixe que saiam daqui da mesma forma que chegaram. Que essa não seja apenas mais uma oração bonita, mas que seja um divisor de águas. Que algo mude, que algo se transforme. Porque, meu Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor está agindo agora mesmo, em cada detalhe, em cada lágrima, em cada clamor. E, Senhor, para aqueles que já não sabem mais o que fazer, que se sentem sem forças, sem fé, sem esperança, eu te peço, dá-lhes um sinal. Mostra-lhes que não foram esquecidos. Mostra-lhes que o Senhor ainda está no controle, que não há nada impossível para ti. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E agora, para você que chegou até aqui, eu quero te dizer algo muito importante. Se você está lendo isso agora, não é coincidência. Isso é um chamado. Isso é Deus falando diretamente com você. Você acha mesmo que chegou até aqui por acaso? Que essa oração apareceu na sua frente sem motivo? Não. Isso é resposta. Isso é Deus te dizendo: eu estou aqui, eu vejo a sua dor, eu vejo o que ninguém mais vê, e eu tenho algo preparado para você. Mas a escolha é sua. Você pode sair daqui e continuar vivendo como antes. Ou pode tomar uma decisão agora. Pode escolher acreditar. Pode escolher entregar. Pode escolher confiar. O que vai ser? Deixe. Eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio, santo das causas impossíveis, intercede por nós. Clama por aqueles que estão presos no medo, na angústia, na dúvida. Ensina-nos a confiar como tu confiaste. E, Senhor, antes de encerrarmos essa oração, eu quero apenas te agradecer, porque eu sei que meu milagre já começou. Eu sei que no algo está se movendo nos céus. E eu sei que o melhor ainda está por vir. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E agora, respire fundo. Sinta a paz de Deus sobre você. Saiba que essa oração foi ouvida. Que cego Deus já está agindo. Que a sua resposta já foi enviada. E que no tempo certo você verá com seus próprios olhos o cumprimento dessa promessa. Padre Pio, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Que assim seja.